E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, certo, gente? Sejam bem-vindos ao canal. E a aula de hoje é sobre tabela periódica, beleza, pessoal? Então, se vocês observarem aí, gente, tem a tabela periódica, certo? Aqui no fundo da imagem tem a tabela periódica, beleza? E a nossa aula de hoje é sobre tabela periódica, certo? A gente vai aprender as famílias, né, da tabela periódica, os períodos, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, certo? Dá um like e se inscreve no canal. E é isso aí, certo, gente? Então vamos à aula. Então, pessoal, dando continuidade aqui no nosso assunto, certo? Sobre tabela periódica. Só lembrando aí, gente, que tabela periódica também está caindo com bastante frequência no Enem, certo? Então é isso aí, pessoal. Então, ó, o nosso estudo, a nossa aula de hoje é sobre tabela periódica dos elementos químicos, beleza? Essa aula, só lembrando, pessoal, que essa aula também é para dar uma ajudinha aí aos meus alunos, né, da, da escola estadual, beleza? Aqui no estado da Paraíba. E também para ajudar todos que precisarem das aulas, né? Todos precisarem de uma forcinha aí com o assunto de química, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, a tabela periódica, né? Os elementos químicos da tabela periódica, eles foram organizados, né, por esse cientista, né, esse senhorzinho aqui, ó, chamado ou conhecido como Dmitry Mendeleev, beleza? Então esse senhorzinho aqui, pessoal, foi quem organizou os elementos químicos na tabela periódica. Então quem quiser dar uma estudada sobre a biografia dele, certo? É muito bonita a vida desse Mendeleev, certo? Muito bom a biografia dele. Então, gente, aqui nós temos uma tabela periódica dos elementos químicos, certo? E na tabela periódica, pessoal, nós temos os elementos metais, ametais, né? Gases nobres, transição interna e externa, certo? Então, gente, os elementos metais, né, ó, vocês observem a setinha aí, os elementos metais, nós temos toda essa parte aqui, ó, com exceção do hidrogênio, né, do gás hidrogênio, que é um gás, certo? Esse aqui, ó, todos eles, até essa parte aqui, esse um pouco alaranjado aqui, ó, são elementos metais, certo? São chamados elementos metais. E esses elementos, pessoal, eles perdem eletricidade, energia com bastante facilidade e também ganham com bastante facilidade, certo? Os ametais, pessoal, né, os elementos químicos ametais, né, que são aqueles que não são metais, vocês observam aqui, ó, vem essa parte, esses elementos aqui, ó, que pega da tabela periódica, esses verdinhos aqui, ó, certo? Até pegando esses amarelos aqui, ó, são os elementos ametais, certo? Aí tem os chamados gases nobres, né, que são os elementos nobres da tabela periódica, que é só essa parte aqui, ó, que pega a família do 8A, né, ó, que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, certo? E assim por diante. Aí temos também elementos de transição interna e externa. O de transição interna, pessoal, são esses aqui, ó, certo? E o transição externa são esses aqui, esses vermelhos, beleza? Então, gente, aqui ó, nós temos os elementos representativos e de transição, certo, pessoal? Elementos representativos.
Então, elementos representativos. Quando o subnível mais energético é o subnível S ou P da distribuição dos elétrons do átomo, certo, gente? Por exemplo, aqui, ó, na família são representados pela letra na família são representados pelas letras A e B, certo? Então, um exemplo aqui, ó, eu tenho o cálcio, a gente fez a distribuição eletrônica dos elétrons do cálcio, certo, pessoal? Só lembrando para vocês aí, ó, que tem uma aula no canal sobre distribuição eletrônica, certo? Certo, pessoal? Então, vamos observar aqui, ó, quando na distribuição eletrônica, o subnível mais energético é o subnível S, né, ou P, eu vou ter a família A, certo, pessoal? Vou ter a família A, beleza? Então, vamos aqui, ó. O cálcio, ele vai estar na família 2A, por quê? Porque eu tenho dois elétrons aqui, ó, certo? Esses dois elétrons aqui, ele vem para cá. Então, família 2A, porque o subnível S o subnível mais energético é o S, né? Então vai ser a família A. E quarto período, por quê? Porque o meu período aqui, ó, o meu último período na tabela periódica é o quarto período, certo? Se vocês observarem na tabela periódica, o cálcio vai estar na família 2A, vou colocar aqui, ó, cálcio, família 1A, né? E 2A aqui, ó, cálcio, vai estar na família 2A. E no quarto período, ó, primeiro período, segundo, terceiro e quarto período. Beleza, gente? Aqui, outro exemplo. Elementos de transição. Quando o subnível mais energético é o subnível D ou F da distribuição eletrônica. Na família, são representados pela letra B, certo? Então, vamos aqui, pessoal. Ó. Eu tenho o ferro, né, e tem número atômico 26, certo? Fazendo a distribuição eletrônica dele, ele vai ter, o subnível mais energético é o subnível D, certo? Então, é a família B, né, gente? Então, eu vou ter, ó, família 8B. Por que 8? Porque a gente soma aqui, ó, o subnível S, os elétrons do subnível S com os elétrons do subnível D. Então, 2 mais 6 dá 8. Então, vai ser 8B e quarto período, que é o último, o último período da tabela periódica. Beleza, pessoal? Então, gente, a gente tem aqui, ó, famílias e períodos, né? Aqui, ó, família. São os elementos que ficam na vertical, certo, mesmo, pessoal? Então, os elementos que ficam na vertical são chamados de família, certo, pessoal? E os elementos que ficam na horizontal da tabela periódica são chamados de períodos, certo? Então, vamos aqui, ó. A família 1A, ou 1A, corresponde aos elementos alcalinos que são o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, certo, pessoal? Só lembrando para vocês aí que os elementos da tabela periódica, eles são divididos em famílias, certo? Família 2A ou 2A corresponde aos elementos alcalinos terrosos que são o berílio, o magnésio, o cálcio e etc. Família 3A ou 3A corresponde à família do boro, que são boro, alumínio, galho e etc. Família 4A ou 4A corresponde à família do carbono, que são carbono, silício, germânio e etc. Família 5A ou 5A, né, corresponde à família do nitrogênio, que são nitrogênio, fósforo, astato e etc. Família 6A ou 6A corresponde à família dos calcogênios, que são oxigênio, enxofre, selênio, etc. Família 7A ou 7A corresponde à família dos halogênios, que são flúor, cloro, bromo e etc. E por último temos a família 8A ou 8A, né? Corresponde à família dos gases nobres, que são o hélio, neônio, argônio e etc. Beleza? Só lembrando para vocês que os gases nobres, pessoal, são os elementos que são nobres, né? Que não precisa de
de outros elementos da tabela periódica para existir. Eles existem na natureza por si só, certo? Então, pessoal, aqui nós temos um exercício, né, sobre tabela periódica. A primeira questão diz o seguinte, ó, associe corretamente as colunas abaixo, certo? Então, os metais alcalinos, quem são metais alcalinos? Os metais alcalinos, pessoal, se vocês observarem na tabela periódica, eles vão ser na família 1A, certo? Na tabela periódica. Os metais alcalinos estão na família 1A, que é o hidrogênio, o lítio, sódio, potássio, o rubídio, o célsius e o frâncio, certo? Então, os metais alcalinos vai estar na família 1A. Então, vamos colocar aqui, ó, certo? Esse 1 aqui vai ser 1A, que é os metais alcalinos, certo? Aqui nós temos metais alcalinos terrosos, que é os elementos que participam da família da tabela periódica 2A, que é isso aqui, gente, ó, o grupo 2 ou 2A. Então, o 2 aqui, eu vou colocar o 2 aqui, que os metais alcalinos terrosos são os elementos da família 2A, certo? Os calcogênios, pessoal, são, se vocês observarem lá atrás, né, na explicação que eu expliquei para vocês, os calcogênios, eles são da família 6A. Vocês observam aqui, ó. Cadê? No grupo 16 ou 6A, certo? Então, aqui eu vou ter os calcogênios. Os calcogênios. Os halogênios, pessoal, são os elementos da tabela periódica, são os elementos da família 7A, certo? Então, o grupo 17 ou 7A, certo? Os halogênios, certo? E os halogênios, família 7A. Família do carbono, né? Que é a família 4A, 14 ou 4A, certo? Família do carbono. Família do nitrogênio, que é a família 15 ou 5A, família do nitrogênio, certo? E por outro, aqui nós temos os grupos, os gases nobres, né, que são os elementos químicos da tabela periódica que participam da família 8A, certinho? Ou 18A ou 0, tanto faz, viu? Então, nós temos e família 8A, certo? Os gases nobres. Então, aqui nós temos a sequência, beleza? A segunda questão, pessoal, diz o seguinte, ó, das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais? Então, o que são ametais, pessoal? São os elementos da tabela periódica que não são metais, certo? Então, vamos observar aqui, ó, o hélio, gente, ele não é um metal, certo? Ele é um ametal. O ósmio, o oxigênio é um ametal. O ósmio, certo? Vamos dizer aqui, o ósmio, aqui, onde é que está a tabela periódica aqui? Aqui, o ósmio. O ósmio, ele é um metal, certo, pessoal? O ósmio, ele é um metal. Então, letra A já não é. Na B aqui, pessoal, o hélio, ele é um ametal, certo? O neônio também, ele é um ametal. O argônio também é um ametal. O criptônio também é um metal. E o xenônio. Mas vamos ver aqui nas outras alternativas aqui, ó. O bório é um metal, então a letra C não é. Letra D, o sódio é um metal. Letra E, o carbono não é um metal. O nitrogênio não é um metal. O fósforo também não. O bromo também não é um metal. O iodo também não é. E o antimônio. Deixa eu ver aqui o negócio aqui na letra A. Deixa eu ver, vamos ver se o antimônio é um ametal, viu, gente? O antimônio, o AT. Vamos ver aqui.
Sem o número atômico fica complicado de encontrar aqui, mas a gente vai encontrar ele. O AT também não é uma metal. Não é um metal, né? É uma metal. Vê aqui, viu, gente? Então, gente, a nossa alternativa correta, letra E, certo? Nossa alternativa correta, letra E. Eu estava em dúvida aqui na letra B, né? Que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio e o xenônio, certo? Mas a nossa alternativa correta, letra E, é a nossa alternativa correta, certo? Então, quando a gente tem dúvida, pessoal, em qual alternativa, então o que eu aconselho a vocês? É vocês observarem qual a alternativa mais correta. Se você estiver em dúvida que tem duas alternativas corretas, então você tem que observar qual a alternativa mais correta, certo? Então você coloca aí a alternativa mais correta. E a alternativa mais correta, letra E, a nossa alternativa correta, certo? A terceira questão, gente, diz o seguinte, ó, na classificação periódica, os elementos bário, que é o grupo 2, o Se, que é o selênio, grupo 16, e o Cl, que é o cloro, grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Aí tem as alternativas, né? Alcalino, halogênios e calcogênios. Vamos ver aqui. O bário, pessoal, que é o grupo 2, né? Que pertence aos alcalinos da tabela periódica, família dos alcalinos terrosos, né? Então, na letra A já não é, ó. Letra B, alcalino terroso. Vamos ver aqui. O bário é um alcalino terroso. Vamos ver o selênio, né? Que família, grupo 16, família 6A, que pertence aos calcogênios, né? Então, está dizendo que é um halogênio, não é um halogênio, gente. Família 6A é a família dos calcogênios, então letra B não é. Letra C, alcalino terrosos, calcogênios, né? E halogênio. Vamos ver aqui o Se, né? Que é o selênio, pertence à família 6A ou 16, que é a família dos calcogênios, certo? E halogênio, né? O cloro, pessoal, ele está na família 7A ou 17, então é família dos halogênios, beleza? Então, nossa alternativa correta, letra C, certo? Letra C. Então, pessoal, nossa aula foi essa, certo? Espero aí que vocês tenham gostado aí da aula, beleza? Dá um like aí, se inscreve no canal, certo? Se essa aula aí serviu para você, então ajuda o canal aí, beleza, gente? Toda semana vou estar postando vídeos no canal, beleza? E até o próximo vídeo.